A experiência humana do ministério de Jesus, os debates com as autoridades religiosas. Os principais opositores de Jesus foram os fariseus, os saduceus e os herodianos. Esses debates revelam o ensino de Jesus sobre a ética, os princípios morais e responsabilidades civis que temos. Então, nós vamos aqui abordar sobre os principais grupos que naquela época eram contra essa doutrina, né? Essa vivência de Jesus humana, dele ser Deus e ser humano também, né? Então, eram os fariseus e os saduceus. Os principais opositores de Jesus foram os fariseus, os saduceus e os herodianos. Os fariseus, o nome vem do hebraico prushim, que significa separados, porque não concordam com os saduceus. Defendiam a tradição acima das escrituras, na referência lá em Mateus 15, 3 e 6. Se a gente não fosse alongar muito, eu vou passar algumas referências para vocês e a gente anota, para a gente correr um pouquinho. Então, na referência a Mateus 15, 3, a separação do Estado da religião. Eram membros de Sinédrio e tornam-se alvo das críticas de Jesus, em Mateus 22, 15. O apóstolo Paulo declara que o grupo dos fariseus a qual pertencia antes da sua conversão era a mais severa seita do judaísmo, ou seja, vamos entender, o fariseu primeiro era um grupo, né, religioso, que se dizia religioso, mas era um grupo que perseguia os cristãos. Inclusive, quem fazia parte, Paulo, que é conhecido como perseguidor de cristãos, né, que antes era chamado de Saulo, né? O seu antigo nome era Saulo, então ele fazia parte desse grupo. Então, quando ele se converteu, ele alertava os cristãos para isso, ele dizia que conhecia esse povo porque ele veio de lá, ele participava das execuções, ele perseguia os cristãos, se tinha que julgar, ele estava lá, ou seja, tudo que se referia a fazer mal aos cristãos, o Paulo estava lá, né? E pensa que Paulo, depois da sua conversão, foi um dos maiores líderes religiosos que ganhou muitas almas para Jesus, né? Mas a vida dele antes foi bastante diferente. Então, quando se falava em fariseus, ele dizia, peraí, que eu conheço essa parte, eu posso alertar vocês do que se passa, né? Porque além de poder religioso, vamos dizer que era um grupo mais popular, né? Como os saduceus, não, que eu já vou explicar para vocês. Os saduceus, o nome vem do Zadok, família que detinha o cargo de sumo sacerdote desde Salomão, 1 Reis 2:35, até pouco antes do surgimento desses grupos, eram como os fariseus uma facção dentro do judaísmo. Atos 5:17. Alegavam aceitar apenas os 5 livros de Moisés. Ou seja, os saduceus já eram um grupo, vamos dizer que da elite naquela época. Tinha os fariseus, que era do povo, e os saduceus, que era da elite, porque eles eram um grupo religioso muito forte, que tinha muita influência, eles tinham o seu lugar naquela época, né, de fala, de religião, ou seja, o que eles diziam era o que se sucedia naquela época de verdade. Então eles tinham poder político, atuavam no Sinédrio, que na época julgavam os apóstolos e os cristãos, ou seja, quando era questão de que realmente prendiam os cristãos, os apóstolos iam ser julgados, eram pelos saduceus. Então, lembrem disso, os fariseus eram um grupo popular, mas com forte opinião religiosa, mas que eram decididas conforme a população decidia, né? Mas também perseguiam os cristãos. E os saduceus eram um grupo religioso político, né? Aquele grupo que era reconhecido na época e o que eles decidiam eram fortemente executados porque eles participavam desse julgamento, né? Então eles perseguiam bastante o cristão. O Pentateuco, com certa reserva, pois não acreditavam em anjos. Os saduceus não acreditavam em anjos, espíritos e nem na ressurreição, ou seja, uma diferença também dos fariseus e dos saduceus, eles não acreditavam em anjo, nem em espírito, nem que haverá a ressurreição de Jesus. E essa referência está lá em Atos, se puder poder colocar, Paula, por favor. Atos 23:8, e essa nós vamos ler. Porque eles não acreditavam, né? O que diz a Bíblia com relação a isso, né? Os saduceus não acreditavam em espírito, em anjos, nem em ressurreição. Atos 23:8. Isso porque os saduceus dizem que não há ressurreição
nem anjos, nem espírito, mas os fariseus admitem todas essas coisas. Amém? Ou seja, lá em Atos relata que eram grupos que perseguiam, só que uns acreditavam que, os fariseus acreditavam sim que existia, né, a ressurreição, e os saduceus não acreditavam. Mas, são heresias, né, são coisas que nós não aceitamos como cristão, porque naquela época eram grupos que perseguiam os cristãos, que perseguiam Jesus, né, e perseguiam a divindade, né? Perseguiam dizer para ele como ele pode ser humano e pode ser Deus, como ele pode fazer milagres se ele também é como nós, né? Mas existe uma coisa que separa ele de nós, né? Ele não pecou, né? Que fique bem claro isso, que ele não pecou. Então, ele foi humano em tudo, ele foi 100% Deus, ele foi 100% humano, com a diferença de que ele não pecou. Os herodianos eram os apoiadores da dinastia de Herodes, uma espécie de marqueteiro, buscando convencer o povo para impedir um governo direto de Roma. Foram instituídos como interesses nacionais, eram a favor dos impostos. O discurso de Jesus também os incomodava. Formaram um conselho com os fariseus com o propósito de matar Jesus e assim livrar-se dele. Em Marcos 3,6, por favor, Marcos 3,6, estavam associados aos fariseus na questão do tributo. Ou seja, ali, então vamos concluir que existiam 3 grupos ali, né? Que faziam essa perseguição a Jesus, e cada um tinha o seu objetivo, cada um tinha a sua motivação específica. Marcos 3,6. Naquele momento, os fariseus saíram com os herodianos e começaram a conspirar para matar Jesus. Então, aí que começou aquele plano, né? Que foi de perseguir Jesus, quando ele já andava pela Galileia, por Jerusalém, fazendo seus milagres. E ele já sabia, né, o motivo, mas como eu falei para vocês, ele foi 100% humano, ele estava aqui conosco. Ele caminhou entre nós, ele caminhou com seus discípulos, né? Ele teve dificuldades, ele foi humilhado. Então, esses 3 grupos que vocês possam apontar aí para vocês, fariseus, saduceus e os herodianos. Quando alguém falar para vocês, que grupo é esse? O que vocês falam disso na Bíblia? Vocês cristãos, vocês crentes, o que é isso? Né? Para que a gente não fique tão aleatório, né, as coisas do Senhor, para que a gente possa entender realmente que o Senhor Jesus nasceu, morreu por nós, mas durante todo esse trajeto, ele passou por muitas provas, né? E naquela época, então, que era a ferro e fogo, né? Era matar, não é como hoje, né? Que a gente pode levar a Bíblia, que a gente pode andar falando de Jesus, como muito vai encontrar uma pessoa que vai virar a cara para ti, que não vai querer, né? Isso, ou que não vai querer frequentar uma igreja, vai falar mal de ti. Não, naquela época tu era morto, tu era levado à forca, te torturavam, te prendiam, invadiam casas. Paulo mesmo participava de invasão de casas. Na verdade, aqui não há, né, mas a gente ainda vê em locais que ainda acontece, ainda acontece. Né? Sim. A gente é privilegiado, né? Então, muitas vezes a gente não aproveita essa liberdade. Sim, que a gente isso que eu ia dizer. Eu vi que em Coreia, se eles encontrarem alguém com uma Bíblia, ou um pedaço da Bíblia, ou o que seja, levam a morte. Sim, por isso, então... Por isso que a gente tem que decorar os versículos. Eu digo, lá em casa também, eu digo muito, vamos aproveitar que a gente pode servir ao Senhor Jesus e deixar de brigar, deixar de murmurar por coisas pequenas, inclusive na igreja, irmãos. Vamos adorar o Senhor, vamos ao servir Ele de todo o coração, porque imagina se a gente começa a viver uma época em que os cristãos são perseguidos, que o ajuntamento vem e fecha as portas das igrejas, que nós não vamos poder entrar, não vamos poder servir, não vamos poder andar com a Bíblia na mão, se nós não estamos preparados nem para perdoar nosso irmão porque ele olhou feio pra gente, sabe? Então, a gente tem que conhecer a humanidade de Cristo. Ele sofreu muito, mas mesmo assim ele não deixou de seguir o seu objetivo. A vida social e religiosa, vamos seguir, a vida social e religiosa de Jesus. O mestre participava de uma vida social intensa. A escolha de seus discípulos, como Filipe, André, Pedro, Natanael, aconteceu num ambiente entre amigos, né? Porque ele estava entre amigos. 2
lá em Jó 1, 43, 6. Jó 43. Jó 1, 43, 46. Jó, capítulo 1, versículo 43 e 46. Jó 46. Jó, capítulo 1. Não tem para até o 22. João 1, 43 Mas João 46. João, então pode ser, acho que está faltando aqui. Não. João. É João 8,46. 46. João 1, 46, né? Perguntou-lhe Natanael, tá lendo? Sim. Perguntou-lhe Natanael, de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe, vem e vê. Amém. Sim, Natanael, né? Quando ele estava entre amigos e Natanael falou isso para ele. Dos primeiros capítulos de Lucas apresentam um começo muito humano de Cristo, apresentando amigos, vizinhos, parentes, como Zacarias, Isabel, os filhos de Zebedeu, João e Tiago, que a referência está lá em Mateus 26, 37. Mas a gente vai passando. Eram os primos de Jesus. Os filhos de Zebedeu, João e Tiago, eram os primos de Jesus. Zebedeu era um pescador da Galileia. Está lá escrito em Marcos 1, 19 e 20. E marido de Salomé, irmã de Maria, mãe de Jesus. Lucas descreve o desenvolvimento físico e mental de Jesus, que crescia em estatura e em sabedoria, que está lá em Lucas 2, 40 ao 52. Vamos ler essa referência que eu acho muito importante. Lucas 2, 40 ao 52. Lucas 2, 40 ao 52. Vou ler o primeiro. O menino crescia, se fortalecia e se enchia de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. 41. Los padres de Jesús subían Sim. Los padres de Jesús subían todos los años a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. 42. E tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. Una vez terminada la fiesta, emprendieron el regreso, pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que sus padres lo advirtieran. Amém. Então, Jesus já começou aí, né, na sua adolescência, ele já queria estar, ele já queria participar, né, das festas religiosas, né, dos cristãos naquela época. Ele já queria ficar, e os seus padres, por já saberem, né, o seu objetivo desde o seu nascimento, eles não impediam a vontade do Senhor, né, desde o seu crescimento, quando ele demonstrava, né, o interesse, a sabedoria, ele crescia em estatura, crescia em sabedoria, ele já era um menino obediente, um filho obediente, mas que buscava estar servindo ao Senhor. Ele interagia com as pessoas, independente de uma condição social ou espiritual, publicanos e pescadores, fariseus e a mulher pecadora, e a mulher samaritana. João 4, 9 ao 15. João 4, de 9 ao 15. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Ela perguntou isso porque os judeus não se dão bem com os samaritanos. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Para que no tropieces con piedra alguna. 12. És tu, porventura, maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, e vê assim seus filhos e seu gado? Jesus respondeu e disse: qualquer que beber desta água tornará a ter sede. 14. Mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele
tinha vida social, tinha vida religiosa, e ele era aquele que estava entre todos. Ele não fazia acepção de pessoas, porque ele já sabia o seu objetivo na Terra. Ele veio para andar conosco, veio para caminhar com a gente, ele veio para falar com aqueles que ninguém quer falar, ele veio para curar aqueles que ninguém nem olhava, ele veio para fazer o impossível naquela causa que as pessoas diziam que já não podia ser possível. Então esse é o nosso Deus. Característica própria do ser humano. Jesus nasceu de uma mulher, embora gerado pela ação sobrenatural do Espírito Santo. Seu nascimento, contudo, foi normal e comum como o de qualquer bebê. Está lá em Lucas 2, 6 ao 7. Lucas 2, que diz lá na Bíblia, quando Jesus nasceu como bebê. Lucas 2, de 6 ao 7. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê. Y María dio a luz su primogénito, lo envolvió en pañales y lo puso en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Amém. 6 ao 7. Amém. Ele sofreu, chorou, sentiu angústia, sentiu sono, fome, sede, cansaço. Jesus morreu. A diferença é que não ficou morto como qualquer pessoa, mas ressuscitou no terceiro dia, passando pelo ardor da morte, lá em 1 Coríntios 15, 3 ao 4. 1 Coríntios 15, de 3 ao 4. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Que fue sepultado, ¿sí? Sim, o 4. Que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme essas mismas Escrituras. Amém, glória a Deus. Ainda como homem, ele dependia tanto da oração como também do Espírito Santo. Lucas 4:1. Lucas 4:1. Jesús inició del Jordán lleno del Espíritu Santo. El mismo Espíritu lo llevó al desierto. Amém, Jesus, glória a Deus. O Senhor Jesus Cristo, em sua experiência humana, participou da nossa fraqueza física e emocional, mas não de nossa fraqueza moral e espiritual. Isso está lá em João 8:46. João 8:46. Amém. Vou ler essa. Qual de vocês pode me acusar de algum pecado, se estou falando a verdade, porque não crê em mim? Amém. Não, esse é só até o 46. Agora Hebreus 4:15. Hebreus 4:15. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Amém. O Senhor Jesus, ele participou das nossas fraquezas emocionais, mas não da nossa fraqueza moral e espiritual, porque apesar do seu sofrimento, você pode verificar nas leituras que a gente acabou de fazer, ele se colocava, né, como uma posição de dizer: será que tu não crês? Eu estou fazendo milagre. Será que tu não crês? Tu estás me vendo, né? Ele sempre tinha uma pergunta. Não que ele não tivesse sentido algo, claro, porque ele foi 100% humano. Ele esteve aqui conosco, ele sentiu as nossas dores. Mas ele se posicionava, né? Ele se posicionava porque ele sabia que, apesar do seu sofrimento, ele tinha um objetivo. E nesses dias de hoje é assim que nós temos que fazer. Nós não somos... ser cristão não é um mar de rosas. Ser cristão não é estar todo o tempo sorrindo, não é porque todo dia nós vivemos de vitória em vitória, como aquela canção, amém, glória a Deus, nós vivemos de vitória em vitória porque nós cremos nesse Deus que morreu e ressuscitou. Mas se nós nos posicionarmos, se nós nos colocarmos na verdade, aquilo que a gente crê, a palavra de Deus, não vou deixar de seguir porque fulano falou mal de mim, porque eu não consigo ir na igreja, porque no verão eu tenho que trabalhar. Não, se eu tenho a certeza, a fé é a certeza, e a fé ela começa aqui, na nossa mente, né?
A fé ela não começa quando a gente está aqui na igreja ou quando a gente se ajoelha para orar. Primeiro a gente tem que se convencer dela e a convenção começa aqui, na nossa mente, depois nas nossas ações. E a fé que vai surgir do nosso coração, do nosso espírito, aquela fé, aquele Espírito Santo que nós vamos aqui chorar, nos aquebrantar na presença do Senhor, ela é uma consequência de quando as nossas atitudes nós buscamos ao Senhor, quando a nossa mente nós cremos, independente do que esteja passando. Senhor, eu não sei como vai ser o dia de amanhã. Senhor, eu não sei como eu vou conseguir concluir os meus papéis, o papel dos meus filhos, o meu trabalho, a minha casa, um lugar maior. Eu não sei, Senhor, mas eu sei que eu confio em Ti. Eu sei que hoje o Senhor sigue fazendo milagres. O Senhor sigue fazendo portas abertas onde não há portas. Ele abre portas onde não há portas. Ele cura onde a gente não vê a esperança de cura, né? Então, que nós possamos se posicionar, não deixar nada bater a sua fé. Porque ainda que aconteça coisas que você não vê uma saída, se você acha que aqui você não vai conseguir seguir a Deus nessa igreja, por exemplo, mas de repente Deus tem um plano para você para ir para outro lugar, não importa o que vai passar, não importa o que vai acontecer, não perca o seu foco, não perca o seu objetivo, que é o céu, que é servir ao Senhor. Amém? Então nós vamos entrar um pouco mais sobre estudos, que é as heresias que negam a humanidade de Jesus naquela época, né? A humanidade de Cristo. As Escrituras Sagradas apresentam diversas características humanas em Jesus. O relato da sua infância enfoca o seu desenvolvimento físico, intelectual e espiritual. E crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e os homens. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Foi aquele versículo que a gente leu em Lucas 40:52. O homem para suprir a necessidade da salvação e da humanidade. Declaração de fé. Amém? As heresias. Vamos ler aquelas palavras mais difíceis, mas eu acho que a gente vai aprender até o final dos estudos, hein? Que vocês já escutaram. Apolinarismo. Pode ser que a gente já falou essa palavra antes do estudo. Apolinarismo, as heresias que negam a humanidade de Jesus. Apolinarismo, que é apolinário mais sufixo ismo, que indica a doutrina ou sistema de pensamentos, né? O apolinarismo foi do bispo de Laodiceia, nasceu provavelmente em 310 a.C. e morreu em 392. O apolinarismo é a doutrina que nega que Jesus encarnado teve espírito humano. Usando a linguagem teológica de Apolinário, os elementos constitutivos do ser humano são soma, carne ou corpo. A psiche, né? Não sei se pronuncia assim, psiche, é uma palavra grega, né? Psiche é uma palavra de origem grega, é uma palavra, vou dizer assim para vocês, porque o Senhor Jesus teve a linguagem teológica do corpo, da carne, que se chama piche, mas que é a piche, né? A gente também vai falando palavras estranhas que a gente não sabe nem o que dizer, mas é uma palavra grega e conhecida atualmente muito pelos filósofos, pelos psicólogos e pelos teólogos, porque eles dizem que essa palavra significa o princípio vital, né, do corpo, é o que tu sente, conhecida muito importante pelos filósofos, conhecido como a alma humana. Vida interior, desejos, tudo aquilo que se diz sobre a tua vida interior, sobre os teus desejos, sobre as tuas emoções. Então, quando eles falam a piche, se vocês escutarem algum psicólogo falar isso, vocês já sabem que é porque eles querem muito interiorizar as coisas, não falando sobre os nossos sentimentos. Então, alma animal, a sede dos desejos, paixões, apetites, pneuma, alma racional. Em relação a Jesus, dizia que ele possuía um soma humana e uma piche humana, mas não um pneuma humana. Segundo Apolinário, o verbo que está lá escrito em João 1, de 1 ao 14. João 1, de 1 a 14. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. 2. Ele existia no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez.
aquele que a palavra possuía vida, e trouxe sua vida, luz a todos. A luz brilha nas trevas e as trevas não derrotarão. 6. Houve um homem enviado por Deus cujo nome era João. 7. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ele próprio não era a luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para que o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam Deus e de poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que têm o seu nome. Os quais não nasceram do sangue, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de homem algum, mas nasceram de Deus. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória como unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Amém. Glória a Deus. Esse é o nosso Senhor Jesus. Ele teria ocupado o lugar da alma na encarnação. Com isso, negando Jesus tivesse um espírito humano, né? Isso nós estávamos falando do apolinarismo, né? Então, Jesus nos tem essa palavra em referência na Bíblia para dizer que todas as coisas ele tinha o controle de tudo. Apesar de que as pessoas não receberam, não creram nele, mas ele era o verdadeiro Deus. E a reação da igreja? A humanidade plena de Jesus está clara no Novo Testamento, que fala do corpo físico de Cristo, que está lá em Lucas 24, 36 ao 40, e também da alma do Espírito. Nós vamos passando um pouco pelo tempo. E eu vou dizendo a referência para vocês, se vocês quiserem anotar. E também da alma do Espírito, Mateus 26, 38, Lucas 23 a 46. Essa humanidade de Jesus é igual à nossa. A diferença é que não há impecabilidade, de modo que ele é o verdadeiro homem. O apolinarismo foi declarado heresia no concílio da Calcedônia em 451. Então já começa aí a declaração das heresias, né? No apolinarismo. Agora o monotelismo. Também já escutamos essa palavra, eu me lembro que eu participei. Também é uma palavra grega, tá? Que significa mono, único. Joel, lembra? Lembrou do monoteísmo que a gente falou? Monoteísmo é a pessoa que crê num só Deus. Isso. Monoteísmo. Nós somos mono. A doutrina, amém. Basta dizer. É a doutrina cristológica do patriarca Sérgio de Constantinopla, que ensinava a ver em Cristo uma só vontade. O termo vem de duas palavras gregas, mono, único, e o telemã, a vontade, desejo, era uma tentativa de conciliar a teologia monofisita com o credo de Calcedônia, que reafirmava as duas naturezas intactas, separadas e inconfundíveis em uma só pessoa, Jesus. Sim? Sim. O terceiro concílio em Constantinopla, em 681, considerou o monoteísmo heresia, ou seja, temos a segunda opção de heresia, o monoteísmo, reconhecendo as vontades de Cristo, em Marcos 14, 36. Também vamos passando. É evidente que as ações de Cristo, como caminhar, comer, beber, interagir com as pessoas, são puramente humanas, mas não produzidas pela natureza humana sob a direção divina. Ao perdoar pecados, era a manifestação da vontade de Cristo na natureza divina. Lucas 5, 20 a 22. Sefrônio, a patriarca de Jerusalém, em 633, refutou o monoteísmo, dizendo que existia em Jesus duas vontades
vontade, sendo uma humana submissa à divina. Ou seja, eles acreditavam que apesar de Jesus ser humano, mas ele era controlado pela vontade divina. E, ou seja, eles querem, na verdade, confundir a nossa mente do cristão, né? O monoteísmo e a outra palavra, o polinarismo, né? Nenhum dos dois acreditam que isso está relacionado, né? Um que o Jesus era humano, mas não tinha poder divino, e o outro que podia ser humano, mas não tinha vontade própria, mas que tinha vontade divina. E na verdade não é isso, irmãos. Na verdade é que para ser mais sensível, para simplificar mais o que você entenda como cristão, é que Jesus foi 100% Deus, é 100% Deus, ele foi 100% homem, é 100% homem. E eu me lembro da explicação da pastora Jéssica do domingo passado, como ela falou para vocês, se a gente colocar aqui um azeite, né, nesse copo, ele vai se misturar, vai se mesclar, mas vai ter um momento que vai se separar o azeite da água, né? Ou seja, nenhum dos dois vai deixar de ser água, não vai deixar de ser azeite, mas eles estão juntos. Outro exemplo que eu posso dar para vocês, assim, mais prático da nossa vivência, é que, vamos dizer, a minha tia Lene liga para a Karen que ela precisa ir no CAP, precisa ir numa consulta, ela vou passar aí na tua casa, e a Karen acaba de comprar uma moto muito bonita, última geração, muito legal. Ela disse, eu não vou falar nada para minha mãe, mas eu vou pegar, quando ela vier, eu vou pedir para ela subir na moto e eu vou levar ela lá, e vai ser rapidinho, e vai ser tudo ok, porque essa moto é muito rápida, agora no verão a gente vai pegar um ventinho, né? E vamos chegar até lá. Mas chegando a Nene lá, ela diz, filha, eu vou precisar que você vá comigo. Mas ela não, tudo bem, mãe, eu tenho uma moto agora, você vai subir na moto, a gente vai rapidinho. Ela vai dizer para Karen, não, eu não posso, porque eu estou me sentindo mareada, eu não vou subir na moto, eu preciso que você vá comigo caminhando. É possível, eu não tenho como subir na moto. Mas mãe, essa moto é a última geração, ela é super rápida, em 2 minutos a gente está lá, eu acabei de comprar, é pro seu conforto. Ela, não, filha, mas eu não posso ir na moto, eu preciso ir caminhando. E era um sol de meio-dia. E vocês acreditam que a Karen vai deixar a moto dela na garagem e vai acompanhar a Lene até o CAP caminhando? É o caminho, né, da tua casa até o CAP no sol quente. Seguramente, por conhecer, por saber que ela vai deixar a moto dela, ou o carro, o que seja, ela vai deixar na garagem e vai caminhar com a mãe dela, no sol quente, até o CAP. Ou até onde ela queira que ela caminhe, ela vai deixar lá. Agora eu pergunto para vocês, a moto vai deixar de ser dela? Da Karen? Por ela ir caminhando? Não. Não? Eu espero que não. Ela vai descer a rua para caminhar com a mãe dela, no sol quente, elas vão caminhando. Mas a moto vai ficar velha em um momento, em meia hora que elas vão caminhar, 2 horas, caminhando no sol quente? Não, a moto vai ficar intacta lá, vai continuar sendo dela, ela vai continuar podendo usar quando ela queira. Por quê? Porque por mais que tenha dela, mas a moto não manda nela, a moto não manda nos desejos dela, não manda na autoridade dela. Ela vai continuar sendo a dona da moto, mas ela decidiu caminhar. E quando ela caminhou, eu pergunto para vocês, ela fingiu que ela caminhou com a mãe dela? Ela foi voando? Ela foi porque ela ia fingir que ia caminhar, ou de verdade ela caminhou com ela até o lugar que ela queria ir com a mãe dela? Com certeza ela não fingiu, né? Ela caminhou com ela até lá, né? Então Jesus, ele não fingiu caminhar conosco. Ele desceu e caminhou com nós. Ele desceu e se tornou homem de verdade, carne de verdade, mas não deixou de ser Deus. Ele caminhou no sol quente, ele foi até onde ele precisava ir. Ele realmente deu os passos que ele precisava dar, ele sofreu o que ele precisava sofrer. Porque ele não fingiu nada disso. Não, como as heresias contam, que é espírito, não é espírito, que vai ressurgir, que não vai ressurgir. Nada do que ele passou aqui na terra foi fingimento. Todo o sangue derramado não foi fingimento. De verdade, ele deixou a sua coroa, ele deixou o seu trono, ele baixou na terra, ele viveu conosco como ser humano de verdade. Ele caminhou de mãos dadas conosco. Assim como você pode caminhar com o seu irmão, com o seu familiar, com alguém que está precisando. O Senhor fez isso verdadeiramente porque Ele queria nos ensinar isso. Que você tem que descer, que você tem que caminhar, que você tem que acompanhar, que você tem que orar, que você tem que sofrer se for preciso. Mas
mas que você tem que ter a experiência humana de servir ao Senhor e de servir ao próximo. Amém? Então, esse é o nosso Deus. Jesus viveu entre nós e ele visitou algum país? Quais os países que Jesus visitou quando esteve entre nós? Podemos afirmar que Jesus visitou durante sua vida terrena 3 países. Alguém sabe algum? Digo primeiro, Egito, Israel, Egito, Israel. Eu acho que só estou enganada. Ele passou perto da Grécia. Hoje a Turquia, se não tiver enganado. Turquia, passou. Não sei se você... Não, porque não foi tão longe, vai ser Líbano, eu acho. Líbano. É Líbano, isso. É Líbano. E Fenícia. E aí, nas heresias dizem que ele foi até nos Estados Unidos, hein? Mas não acreditem. Falar com Trump, com certeza. Não, Fenícia, atividades em Fenícia, atual Líbano. Sim. Era mais vários grupos ocultistas costumavam ensinar que Jesus esteve na Índia. E os mormons declaram que ele esteve nos Estados Unidos. Os mormons declaram que ele esteve nos Estados Unidos. Jesus falando em inglês. A Bíblia, porém... Olha, uma coisa a gente já sabe, né? Os mormons, eu nunca sei o que eles fazem. Já vamos estudar sobre isso? O que eles fazem lá dentro? Eu não sei. Na sua humanidade humana, ele teve nesses lugares, mas a divina... Sim, a divina é ponta a ponta. Porém, nada disso menciona e ensina-nos a rejeitarmos as fábulas. 1 Timóteo 4,7, vamos passando pelo tempo, mas anotem aí. Os evangelhos não mostram em Jesus, um Jesus estranho em sua comunidade, e muito menos um forasteiro. Agora, essa nós vamos ler Mateus 13, 55 ao 57. Já vamos chegando ao fim. Não é este o filho do carpinteiro? A sua mãe não se chama Maria? E os seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? Não estão conosco todas as suas irmãs? De onde, pois, ele obteve todas essas coisas? E encontraram motivo de tropeço nele. Jesus, porém, lhe disse: um profeta tem honra em todos os lugares, mesmo na sua terra e na sua própria casa. Amém. Quem se identifica, não? Eu? Mas Jesus deixou de se posicionar? Não. Às vezes na tua própria casa ninguém acredita em ti. Às vezes na tua própria igreja não acredita em ti. Acontece que Jesus, na terra dele, ele não fez um milagre. Sim. Porque santo de casa não faz milagre. Santo de casa. As coisas por vontade própria e também que não deixaram. Exato. Sim, Porque eles não creram. Porque vamos pensar como cristãos. Nós temos fé em Jesus. E Jesus, a primeira coisa que ele nos ensina é que ele pode fazer milagres. Ele pode abrir o mar vermelho, ele pode abrir porta onde não há nem parede. Mas todas as vezes que você for verificar nos livros da Bíblia, ele pede: tenha fé, tenha bom ânimo, tenha fé, que isso será feito. Ou seja, sempre ele pede para que primeiro seja a sua ação. Ou seja, como ele ia fazer para um povo que não acreditava nele? Era o seu próprio povo, mas não creia nele. Não acreditavam, não dava crédito, não tinha confiança. Sabe? Quantas vezes não acreditam em ti, a tua mãe, o teu pai, o teu irmão, a tua família, do teu trabalho, né? A gente passa tantas coisas, mas o importante é que você sabe o seu objetivo. O objetivo é o céu, é o Senhor. Ele pode todas as coisas, amém? E Jesus era visto como alguém da comunidade. Essa invenção desses esotéricos contrários ao relato do Evangelho, que está lá em Lucas 4, 22, 4, que nós vamos passando, onde o Senhor Jesus é apresentado como alguém que era natural na comunidade de seu povo, Israel, e não como um estrangeiro. Sua maneira de viver e seus ensinos refletem a cultura judaica e nada há que se pareça com a cultura hindu. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão, que a gente leu, e de Tiago, e de José, e de Judas, e de Simão? E
não estão aqui conosco suas irmãs, né, o capítulo que a gente acabou de ler. Então, o que eu quero concluir para vocês, irmão, é que o nosso compromisso em seguir Jesus, o exemplo de Jesus, no relacionamento com as pessoas, é importante que nunca nos esqueçamos dos pontos essenciais da presente lição que nós estudamos hoje. A verdadeira identidade do Senhor Jesus, Ele é o Deus verdadeiro em toda a sua plenitude, igual ao Pai, e como homem em toda a sua plenitude, viveu e andou entre nós, entre os seres humanos, né? Ele foi 100%, ele é 100% Deus, ele é 100% humano em tudo, não foi na metade, não foi 50% de um, 50% de outro. Ele é Deus em sua totalidade, humana e espiritual, amém? Eu vou fazer por último algumas perguntas e a gente vai respondendo, e no último minuto eu vou passar um videozinho para vocês que eu separei. Quais os principais opositores de Jesus com quem ele debatia? Lembra aqueles grupos que um era popular e outro era político? Quem lembra os nomes? Fariseus, saduceus. Muito bem, amém. Como sabemos que o Senhor Jesus teve vida social e religiosa? Lembra que eu falei para vocês que ele interagia com as pessoas? Teve tio, teve mãe, teve parente. E quais eram os grupos que realmente, geralmente ele se relacionava sem ter nenhuma privação, porque eram daquela classe ou daquela outra classe que eu falei para vocês? Os publicanos e os pecadores. Ele interagia com os publicanos e os pecadores, com todos, com os fariseus, com os saduceus. E a mulher pecadora, né, que a Karen falou. Então é que Jesus comeu e bebeu com os publicanos e pecadores lá na festa lá de Mateus. E os discípulos todos ficaram lá fora, né? E a referência está em João 4, 9 ao 15, quem queira anotar. O que ensinam as doutrinas apolinarismo e monoteísmo? Apolinarismo, alguém lembra? Negava a divindade de Cristo. Jesus encarnado. Jesus encarnado, isso. Que teve espírito humano. O monoteísmo é a doutrina que nega a natureza humana. Ensinava a ver em Cristo uma só vontade. Em resumo, ele dizia que Jesus era humano, mas era um Deus, um corpo humano, só que o corpo humano era... A divindade controlava o corpo humano. Amém. Não tinha vontade humana. Sim, era controlado pelo divino. Quais os concílios declaram heresias, o apolinarismo e o monoteísmo? Concílio da Calcedônia em 451 e o terceiro concílio de Constantinopla em 681. Essa é mais difícil de gravar, realmente, mas aponta aí. Como os evangelhos apresentam Jesus? Vamos botar a última referência em Mateus 13, 55 ao 57. Mateus 13, 55 ao 57. Como os evangelhos apresentam Jesus? Mostram um Jesus estranho? O evangelho mostra um Jesus algo nacional, sendo que tem parente, é filho, é um ser humano e não um forasteiro. Sim. Não é este o filho do carpinteiro, a sua mãe não se chama Maria e os seus irmãos são Tiago, José, Simão e Judas? Amém? Foi a referência que a gente leu antes. Então mostrava que Jesus tinha profissão. Né? Sim, ele era carpinteiro. E porque foi ensinado pelo seu pai, né, José? Guardava as tradições. Ele conversava, ele participava das festas religiosas, ele conversava com seus vizinhos, com seus parentes. Esse é o nosso Deus. Ele Festa de casamento. Festa de casamento. Ele ia para casamento. Escuta, Jesus não quebrou nenhuma tradição, ele guardou todas as tradições. Vocês param para pensar que por ele ser Deus, ele poderia dizer que ele não ia participar de nada disso, para que ele ia se misturar. Ou se ia chegar lá e eu queria que eles fizessem milagre de tudo, não ia mais fazer comida, porque ele ia fazer aparecer a comida toda lá. Jesus dançando na festa de casamento. Não, porque nenhuma atitude que você tem que ter anula a
possibilidade que Deus pode fazer todas as coisas por nós. Ele quer que o principal motivo que ele desceu aqui e sentiu tudo isso na pele dele foi porque ele quer nos ensinar a sermos como ele. Cada dia tentar ser como Jesus. Não é fácil, é luta, é muito difícil, é luta espiritual, luta carnal mesmo, sabe? Mas vamos entender que o Senhor Jesus fez tudo isso por amor a nós. Eu separei um videozinho para a gente ver, por último, que é bem conhecido daquela série, mas foi um resumo que eu vi e me chamou tanta atenção, porque era um resumo bem feito do que a gente falou sobre hoje. Amém? Eu pode apagar a luz aí de trás. Não sei se é a luz de fora igual. O que está Jesus falando conosco nesse momento? Y a mi izquierda, en gloria, se ofenden cuando muestran humildad y deferencia a los poderes de este mundo. En vez de... O vídeo está apagado. Me piden cosas terrenales, posiciones de prestigio a mi derecha y a mi izquierda, en gloria. Se ofenden cuando muestran humildad y deferencia a los poderes de este mundo. En vez de, no lo sé, transformar a los soldados humanos en pilas de sal. Son seres humanos, ¿qué esperabas? También soy humano. Por favor, escuchen. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Amém, Jesus. Amém. Aleluia, Jesus. Esse foi o nosso Deus, né? Que foi todo. Amém. Glória a Deus. Então, esse foi o nosso Deus. Ele sentiu todas as coisas, como nós sentimos também até hoje. Mas ele sentiu por um propósito, né? Ele veio para nos dar vida, vida em abundância, salvação. Vamos ficar de pé nesse momento e vamos orar ao Senhor Jesus e agradecer a Ele. Aleluia. Feche seus olhos, fale com o Senhor Jesus. Jesus, obrigado, Senhor, pela Tua palavra hoje, pelo Teu ensinamento, Senhor. Nós sabemos, Pai, que o inimigo está aí para confundir a nossa mente, para nos desviar dos nossos caminhos, mas o Senhor veio, o Senhor em carne, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, Senhor, e nós louvamos o Teu nome nessa manhã, Senhor. Como nós somos gratos, Senhor Jesus, pela Tua misericórdia e principalmente pelo Teu amor, porque pelo Teu amor Tu desceste na terra, Senhor Jesus, te tornaste humano, Senhor, para estar conosco, para nos ajudar, para nos abraçar, para nos ensinar, Senhor. Obrigado, Senhor Jesus, pelo Teu amor incondicional, Senhor. Louvamos o Teu nome nessa manhã e Te agradecemos. Aleluia, Senhor. Louvado seja o Teu nome hoje e para sempre, Senhor. Amém. Amém. Senhor, a palavra, irmão Joel. Obrigado pela oportunidade, gente.